o ensino têm prestado muito pouca atenção e quando o fazem é para mostrar este período como um período de caos, de medo, de guerra civil. Quando se fala do 25 de Abril, fala-se muito do dia das operações militares, movimentos de capitães e do apoio dado pelos populares nesse dia, da senha da contra-senha, mas fala-se pouco dos 2 anos que se seguiram ao 25 de Abril. Permanece na sombra a aprendizagem mútua, a democratização do saber em múltiplos espaços. Fala-se pouco da esperança que mobilizou milhares de pessoas a organizarem-se coletivamente em assembleias, de aldeia, comissões, associações de moradores, em cooperativas agrícolas, de habitação e de consumo. Fala-se pouco das associações culturais, grupos de teatro, das creches e escolas fundadas nesse período. Por fim, projetos como o Serviço Médico à Periferia, que deu origem ao Serviço Nacional de Saúde, do Serviço de Apoio Ambulatório Local, em que os arquitetos puseram o seu saber ao serviço das populações carenciadas, o Serviço Cívico Estudantil, sobre o qual a historiadora Luísa Tiago Oliveira nos vai falar, das campanhas de dinamização cultural do MFA, que serão abordadas pela antropóloga Sónia Vespera de Almeida. Passarei à apresentação dos oradores. Connosco temos Luísa Tiago Oliveira, que é professora do ISCTE, investigadora do Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa. Sónia Vespera de Almeida, professora na FCSH, no Departamento de Antropologia, investigadora do CRIA. Tiago Avó é investigador do IHC, neste momento é doutorando de Birkbeck College. Traduziu a obra O Passado, Modos de Usar, História, Memória e Política, de Enzo Traverso. Tem-se debruçado sobre as práticas culturais e sobre o período em questão. Gostaria de terminar esta breve apresentação por agradecer o convite da Biblioteca Museu da República e Resistência, Espaço Grandela, por coordenar este ciclo de conferências, e ao IEL, da FCSH, do qual sou membro colaborador, por ter aceito ser parceira na organização deste ciclo. E agora daríamos início às comunicações. Não sei qual de vocês é que quer começar. Não sei se querem começar pelo mais novo, pelas idades. Como quiser. Então talvez poderemos começar da esquerda para a direita. Pode ser? Sim. Queria agradecer ao João, nesta organização, ao museu também, por ter convidado. Já vou puxar o microfone, já que ele assiste. E dizia que queria agradecer ao museu, ao João e às restantes pessoas da organização por me terem convidado para participar. Na verdade, ainda não tenho trabalho publicado sobre o período, não sobre os temas, mas a minha tese de doutoramento trata, de certa forma, a cultura na Revolução de uma perspectiva que é colocada aqui no próprio tema da conferência de hoje. Trabalha as práticas culturais, mas também a forma como se tentou criar uma política cultural naquela cultura, e principalmente através dos quadros intermédios da administração, mais do que através dos ministérios, como foi o caso da Direção-Geral da Cultura Popular e dos Espetáculos. No fundo, como uma estrutura de Estado se foi construindo e constituindo a partir de instituições que até existiam no período anterior ao 25 de Abril, mas acima de tudo o que eu gostaria hoje de tocar, mais do que as práticas culturais e mais do que estas instituições, foi a forma como se tentou criar um discurso e dar uma ideia de política para a cultura neste período. E para fazer isso, e porque tenho pouco tempo, como tem de ser, eu vou ler um pequeno texto que discute e apresenta um discurso do Primeiro-Ministro, do que foi Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto governos provisórios, desde de julho de 74 até ao outono de 75, perante o primeiro Congresso dos Escritores, já em 75, e que dá não só propostas para o tratamento da cultura, mas para o comportamento dos agentes culturais e dos intelectuais neste período. Vou passar a ler para tornar isto o argumento mais claro e para que o tempo não seja ultrapassado. A construção de uma ideia para a cultura não nasceu pelo golpe militar nem pelo processo revolucionário deste escultor.
natureza política da cultura de oposição e a importância que esta cultura teve para a construção de uma mundividência partilhada no campo político do antifascismo foi determinante para a constituição de uma política cultural. Uma política que teve grandes objetivos, como a descentralização e a dinamização, mas que assentava em princípios mais elementares, como a alfabetização e a ilustração populares. É da constituição formal e informal deste corpo programático que trata o discurso do Primeiro-Ministro Vasconcelos perante o primeiro Congresso dos Escritores. Não que o discurso analise a sua constituição. Este discurso pertence, evoca e desenha os traços gerais que se podem entender como o discurso sobre a cultura dos governos revolucionários. O discurso de Vasconcelos começa por evocar o papel histórico da literatura na luta contra o fascismo. Evoca o papel antifascista de muitos escritores e de outros intelectuais e a sua função de artífices ideológicos de uma disposição de resistência e até de revolta que se revelou determinante para o fim do fascismo e a revolução, a que Vasconcelos consecutivamente chamou de a nossa revolução. Vejamos então como isto é liminarmente referido em 3 das frases iniciais do discurso. E cito: em primeiro lugar, queria saudar a Associação dos Escritores Portugueses como uma associação de resistentes antifascista. O fascismo nunca contou com os intelectuais portugueses, ou até outra frase. E a terceira é: os senhores contribuíram também, embora de uma maneira indireta, para o amadurecimento das condições que possibilitaram o derrubamento do fascismo em Portugal. Isto é rigoroso. Os senhores contribuíram efetivamente para isso, porque não obstante toda a repressão sistemática, todo o embrutecimento sistemático que o fascismo procurou e realizou em Portugal, o que é certo é que o pensamento humano continuou a trabalhar. Fim de citação. Por muito que o discurso apresente os historiadores, um conjunto alargado de escritores, como o eixo da resistência, a verdade é que o campo literário esteve muitas vezes dividido. E o nacionalismo de base que apoiou o Estado Novo também teve uma importante sustentação literária. A tese de doutoramento de Luís Trindade sobre que ele chamou o estranho caso do nacionalismo português, em que aborda os problemas da literatura e do nacionalismo, e também de outros domínios da intelectualidade. Este exagero sobre o papel dos escritores no antifascismo não é, no entanto, resultado de uma ignorância em relação ao facto de que estes também participaram na construção de um campo nacionalista extremamente forte e com grande vitalismo. O Primeiro-Ministro, com esta afirmação apologética, procura colocar os escritores ao lado do processo revolucionário. Ou mesmo, de certa forma, assegurar de que não haveria nenhuma conspiração para os controlar e para os pôr ao serviço de uma qualquer ideologia. Na verdade, António Sousa Ribeiro e João Pedro Jorge, que abordam também este discurso em trabalhos seus, entendem que a verdadeira motivação deste discurso e a verdadeira motivação de Vasconcelos seria acalmar as hostes, mais do que outra coisa qualquer. No entanto, eu penso que este discurso tem um peso e um papel muito mais importante do que somente essa intenção. Esta defesa do papel dos intelectuais para o amadurecimento das condições que possibilitaram o derrubamento do fascismo em Portugal, cujo argumento assenta na ideia de que, sem a existência de uma certa unanimidade em torno do antifascismo e mutatis mutandis do marxismo, a revolução nunca teria sido uma possibilidade. Isto significaria que, sem a construção de uma hegemonia cultural alargada, não seria possível transformar um golpe de Estado num processo em que se questionassem as próprias bases da sociedade e não apenas as estruturas institucionais e as chefias do Estado. A importância desta constatação resulta de mais do que um aspecto. Desde logo, demonstra que o Primeiro-Ministro estava familiarizado com as discussões teóricas em torno do papel político da cultura, tal como a noção de hegemonia, como lemos em Gramsci, e, por outro lado, esta constatação assume que se vivia um momento de hegemonia cultural antifascista e, desde logo, também marxista, e, por fim, assume-se que há um reforço da importância histórica e política da cultura e o papel central que esta deverá assumir no processo revolucionário. Todas estas ideias são introdutórias no discurso e estão presentes nos primeiros parágrafos da sua transcrição. Esta introdução apresenta aquilo que Vasconcelos considera ser o problema central que confronta a cultura. Este problema é a relação entre os escritores, os seus interlocutores neste discurso, e o povo, dito o povo concreto. E é a partir do questionamento sobre esta relação
que Vasco Gonçalves lançou apelo aos escritores, já de si entendidos como antifascistas, para se juntarem à Revolução, por lhe serem muito necessários. Tudo isto porque, segundo Vasco Gonçalves, e cito, as revoluções fazem-se com os trabalhadores, fazem-se com aqueles que mais diretamente estão ligados à produção, mas também são feitas pelos intelectuais e também com os trabalhadores de outro género que têm de ter uma ligação estreita com o nosso povo. Fim de citação. O peso histórico do fascismo serviu como linha limite para os posicionamentos a ter no processo revolucionário. No caso dos escritores, as escolhas artísticas também parecem contar nesta última fronteira, separam o intelectual antifascista, logo revolucionário, do intelectual acomodado, logo não revolucionário. O tom do discurso de Vasco Gonçalves, apologético, como já disse, mas também marcado por uma humildade condescendente, procura levantar um pouco a porta que se fechara àqueles que, no tempo da repressão, se tinham eximido de dizer as coisas necessárias e se tinham resguardado num elitismo que os afastava do povo, o dito povo concreto. Este elitismo seria a fortaleza que os protegeria dos repressores e, portanto, o seu posicionamento até seria aceitável. Mas no momento da Revolução tinha deixado de ser necessário. Isto significa que os escritores, todos os escritores, ainda podem fazer parte da nossa Revolução e associar-se àqueles que, no final de todas as contas, nunca abandonaram o povo e nunca se escudaram no elitismo, ou seja, os antifascistas no geral e os neorrealistas em particular. E cito novamente. Mas por estas contingências todas, não era possível chegar às largas camadas populares. Isso também é uma realidade. Mesmo o próprio movimento neorrealista, que entusiasmou tanto os rapazes da minha geração e que tanto ajudou os homens de 20 anos desse tempo, ele não chegou de facto onde queria chegar. Ele traduziu também foi também um grande vetor no sentido de uma cultura verdadeiramente nacional, popular e antiburguesa. Fim de citação. Estes neorrealistas foram, segundo Vasco Gonçalves, o esteio troncular de uma disposição anímica para resistir e lutar, mas também foram os operários da construção de uma verdadeira cultura nacional, popular e antiburguesa. Isto conseguir-se-ia pela abordagem ao problema do conteúdo e da forma, a velha questão literária, e a importância de criar arte útil e inteligível, sem cair por um lado no elitismo, nem por outro no facilitismo. Um problema apenas contornável através de um trabalho de ilustração popular e também pela construção de um discurso artístico adequado. Quando levanta este tipo de questões, Vasco Gonçalves procura sempre defender o posicionamento e a autonomia dos escritores, logo de todos os discursos artísticos, face às estruturas políticas. Esta salvaguarda constante não poupará as estruturas culturais do Estado revolucionário a várias críticas, oriundas tanto de meios contra-revolucionários como da extrema-esquerda, que apresentam este discurso em particular e o discurso cultural de Estado como dirigistas e até ligadas às práticas soviéticas e Andrei Zhdanov, não sei muito bem dizer o nome do senhor em particular. Um problema que, na visão de Vasco Gonçalves, não deveria preocupar os escritores, uma vez que a sua autonomia seria sempre respeitada pelo Estado. Por fim, para completar a organização de princípios e de objetivos que levaram o Primeiro-Ministro a proferir este discurso da forma que o fez, importa destacar a ideia de que, na sua consciência, parece estar sempre presente uma questão de justiça e merecimento. Isto é, o povo merece a oportunidade que a Revolução lhe está a dar, e cabe a todos os que estão mais preparados prestar-lhe todo o auxílio que puder. Esta noção implica a utilização de uma teoria da história que prevê um desfecho justicialista para as contradições sociais, económicas e culturais, em suma, políticas, em que se desenvolvem as sociedades humanas, nomeadamente, neste caso, no quadro nacional português. Vasco Gonçalves adere a uma teleologia positiva, que aponta para uma ideia de atraso e que sugere que existe um ponto de chegada a que todos devem chegar, mais cedo ou mais tarde. Veja-se o exemplo disso, especificando o caso da cultura, mas que pela matriz global do discurso se pode substituir pelo estado geral de um povo, numa citação em que são visíveis os vários princípios que norteiam o pensamento cultural e político do Primeiro-Ministro. Cito. Mas voltando a essa questão, que é tão premente, levar o conhecimento às pessoas e elas compreenderem fenómenos que são comezinhos, que se repetem e repetem há anos. Nós temos de pensar que o nosso povo teve em cima dele 300 anos de Inquisição, mais 50 anos de fascismo,
Há mitos ancestrais a tirar do nosso povo. Não são religiões a substituir por outras religiões, mas é abrir os horizontes. Para isso não serve só a via intelectual, a via do escritor. É sobretudo a via do trabalho cotidiano. Mas o trabalho cotidiano esclarecido por quem pode contribuir para esses esclarecimentos. Os senhores, no meio das pessoas que trabalham, contribuem para o seu esclarecimento, pois a sua atividade tem sido diferente. E os senhores podem fazer o nosso povo galgar anos e anos de atraso cultural. É a vossa missão. Fim de citação. A natureza do discurso enraiza-se num caminho intelectual fascista, que determina a matriz intelectual antifascista em Portugal, pelo menos, e constrói-se em torno de ideias que se complementam, sobrepõem e que por vezes conflituam. A problemática da autonomia conflitua com a missão dos escritores e com a ambição do Conselho da Revolução e do Governo de os chamar a um papel específico na consciencialização. Por vezes, também se torna difícil conjugar conceitos como revolução e patriotismo ao classe e povo. Porém, a história do antifascismo, ou se quisermos do antifascismo português, já tinha permitido conjugar todos estes fatores dispares ou antagónicos. Basta pensar no livro do José Neves, do Nacionalismo e Comunismo. E o processo revolucionário aparece como uma circunstância em que a síntese parece encontrar o momento adequado para se concretizar definitivamente. O próprio historicismo do discurso de Vasconcelos serve de propósito de justificar essa síntese. Ou seja, o processo histórico justifica o próprio processo de constituição de um campo político, dos seus sujeitos e a justiça da sua emancipação. Assim, os escritores, ou quaisquer outros, que se opusessem ou não alinhassem com a Revolução, estariam não só a contrariar a justiça que esta fazia ao povo e ao país, mas a contrariar o próprio curso da história. Talvez porque o encontro entre a cultura e o povo faça parte da concretização do processo histórico e seja, para o Primeiro-Ministro, impensável entender que levar a cultura ao povo é inferiorizar o papel da cultura. Pelo contrário, na sua opinião, levar a cultura ao povo não é só o maior dos desafios revolucionários, como é o mais difícil e meritório dos trabalhos intelectuais e artísticos. Cito novamente. As questões da forma e do conteúdo, voltando àquela questão, vamos ao povo ou vem o povo até nós? Isso para mim é uma falsa questão. O conteúdo é o mesmo, quer para o iletrado, quer para o letrado. Os senhores têm que contribuir para a transformação do vosso povo num povo de letrados, num povo de homens que conheçam. O conteúdo é o mesmo. O que é preciso é descobrir formas adequadas de levar esse conteúdo. E as formas adequadas, as formas simples, as formas que sejam facilmente alcançáveis pelo povo, não são fáceis de elaborar. É muito mais difícil para os senhores elaborarem formas simples de comunicação do que formas mais complexas, mais sofisticadas. Eu estou aqui a pensar em essa de Queiroz, por exemplo, nos Maias. Um tipo pouco letrado pode ler aquilo. E que trabalho que dava ao essa para fazer. Mas levar uma cultura ao povo, que ele a entenda, não é abastardar. Não é abastardar do escritor, não é pedir que se abastar. Não é pedir que abastar da forma de maneira nenhuma. Fim de citação. A importância do povo não se esgota na sua condição de receptor da mensagem revolucionária. A sua condição de sujeito político principal outorga-lhe uma cultura própria, com um peso histórico autónomo. Para Vasconcelos, é nesta cultura popular que reside a verdade da cultura. Esta é a cultura matricial da verdadeira cultura nacional e popular. Esta ideia tem obviamente um espelho literário no neorrealismo, que não é mais que, novamente, a enunciação dos princípios antifascistas que tinham servido para confrontar a cultura e a política do Estado Novo. É, portanto, nesta alusão, nesta raiz, que os escritores devem encontrar a sua referência para a verdadeira cultura da Revolução, para a verdadeira cultura nacional, popular e antiburguesa. Só assim, os intelectuais podem assumir o papel que lhes está destinado. Cito, o papel dos intelectuais é um papel de vanguarda. Fim de citação. Tudo isto se deve conjugar para, finalmente, a história, que, na opinião de Vasconcelos, tinha sido muito mal ensinada, se possa, finalmente, compreender e concretizar. Cito e termino. É necessário ensinar ao nosso povo toda a história. Porque é que nós nos tornámos um país independente? O que significam aquelas lutas de 1385? Porque em 1580 fomos dominados pelos espanhóis e em 1385 não fomos. O que significou a nossa independência depois de 1640? O que significou a expulsão dos judeus em Portugal? O que foi a Inquisição e o que ela significou?
que forças trazia quando foi institucionalizado em Portugal. O que foi a Revolução de 1820? Porque é que o povo, por diversas vezes, viu frustradas as suas esperanças em 1820, em 1836 e em 1910. Precisamente para que nós cada vez mais consolidemos a nossa Revolução, para que esta esperança da Revolução de 1974 não seja de maneira nenhuma frustrada. Esse é que é o nosso dever histórico. Sacrifiquemos-nos todos para que essa esperança de uma revolução para o nosso povo, uma verdadeira revolução para ele, como foi a Revolução de 1385, não seja frustrada. Fim de citação, terminado. Obrigado.